Entrevista. 8h55, estamos recebendo em nossos estúdios a ex-prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, tudo bem, querida? Bom dia, Kiko. Bom dia a todos aqui da Jovem Pan, a todos que nos acompanham. Bom dia, doutora Jaqueline. Saudades de vocês, fazia tempo que eu não via vocês. Pois é, nós já também. tinha até falado com um amigo comum, falar, precisamos trazer a doutora Jaqueline, precisa falar. Bom, mas ainda bem que hoje não estamos vendo a senhora de pijama, né? Porque a semana passada, né? Porque o pijaminha tava osso duro não de roer, né? tava, O pijaminha feio. Não era o pijama, mas tava elegante. Bom, na verdade, a temática é que eu gostaria que a senhora colocasse, né? Depois acabou gerando um boletim de ocorrência, e as redes sociais e as notas de apoio em relação à senhora foram muitas, tratando a forma com que a senhora foi notificada da participação numa CPI, a CPI de livros na Câmara Municipal, a legitimidade da Câmara para tal, que ela foi, como que eu posso dizer, cinematográfica, né? Ela foi além daquilo que talvez se necessário fizesse. Eu gostaria que a senhora pudesse se manifestar. Então, Kiko, na realidade, essa CPI que foi instalada, se não me engano, em fevereiro de 2021, ela não fluiu, né? Ela não teve seu curso, não teve nenhuma diligência. O meu advogado, o Dr. Paulo Sorans, ele já tem em mãos cópia de parte do procedimento da CPI. Eu vou analisar juntamente com ele para a gente ver se existe legitimidade ou legalidade para a continuidade dessa CPI. Muito embora você me conhece, eu sou uma pessoa que não me furto a responder perante instâncias, seja quais forem, porque eu tenho consciência que não cometi nenhum tipo de ilicitude, de irregularidade. Mas, enfim, eu fui surpreendida, acho que foi quinta-feira, se não me engano. E contas aprovadas também, né? E contas aprovadas. Né? Depois eu falo sobre a questão dos livros, que as pessoas, principalmente aqueles que são adversários, não sei se por ignorância ou por mal intenção, eles insistem que eu cometi uma irregularidade. Eu vou explicar pela enésima vez que não houve irregularidade e vou pôr uma pá de cal dando uma notícia. Mas enfim, daí na quinta, acho que era umas 6 horas, eu comecei, 6:05 mais ou menos, eu comecei a ouvir o interfone tocar insistentemente. Eu tenho muitos cachorros, você sabe disso, eles parte fica dentro de casa comigo, eles começaram a latir. Eu falei, meu Deus, deve ter alguém aí na frente, né? E batendo na porta, eu fui do jeito que eu estava, evidentemente, claro, descalça, de pijama, e fui surpreendida com uma viatura da Romu, que é aquela viatura ostensiva que é utilizada para patrulhamento de maior ostensividade, quando existe necessidade de dar apoio, a GCM tem necessidade de dar apoio a outras viaturas, ou até participar de diligências como tráfico, mas enfim. Sujeitas a tiros. Isso, uma equipe, vamos dizer assim, tática de elite da GCM. Inclusive aquela viatura, quando eu assumi, o Crespo ele tinha feito a locação de Voyage para Romu, e eu, que sou policial, sei que a equipe tática tem que ter um aparato mais ostensivo. Então nós locamos as Hilux, 4 Hilux. Mas enfim. Elas foram visitar a senhora. Foram visitar, pois é. Mas daí me deparei com os 4 GCMs que estavam posicionados taticamente, eu sei, porque sou policial. Eu vi na calçada. Como se fosse de frente à minha residência, 2 e 2 dentro da minha garagem. Eu vi. Certo? Eu vi isso. Dentro da minha garagem. Então, é um posicionamento tático. Nós temos o vídeo da ação. Eu queria essa parte porque dá bem para ver um momento em que os guardas aparecem nessas posições ostensivas. É interessante. E quem tiver nas redes sociais pode
pode acompanhar aí esta fala da doutora Jaqueline. Assim que vocês tenham, é só me avisar aqui na escuta. Daí, Kiko, enfim, vi os GCMs e vi mais 3 homens. Um deles já estava na minha garagem, que é o vereador. Que eu, pessoalmente, eu vou ser sincera, eu nem lembrava da fisionomia dele, nem me recordava. Daí ele veio, falou que era vereador, Vinícius Zait e tal, e estava lá para entregar uma notificação para comparecimento à CPI. Eu olhei a notificação, falei, e fiz toda a minha manifestação que vocês viram no vídeo. Sim. Que é uma manifestação pertinente, uma manifestação coerente de quem conhece o procedimento. A primeira manifestação da senhora foi, a senhora estava foi meio como se tivesse, vamos imaginar, levou um soco. Isso, você levou aquele primeiro soco, você está anestesiado. De repente, a senhora começou a cair em si e falou, não, foi uma sensação. Então vamos lá, tem o áudio, vai lá, vamos passar. Aí o vereador Vinícius Zait tocando a campainha, batendo no portão do lado. Aí tem 2 guardas posicionados na frente do veículo. E a hora que a gente vai conseguir virar e verificar aí. Ainda a senhora tá boazinha. Depois que a senhora fica indignada, né? Exato. A doutora Jaqueline, ainda o áudio é baixo. Vamos ver se a gente começa a ouvir. Por enquanto, só os cachorros aí o latido. Os cachorros. Nada demais, ninguém verificado. Tem histórico de 32 anos de serviço público, 30 anos de serviço prestado à segurança pública, com reputação de barra, pessoa, local, conhecimento, promotores, juízes, sociedade comunidade. Você acha que havia necessidade de vir na minha residência às 6h10 da manhã, fazer isso não é minha procedimento, certo? Até porque, se você for fazer uma ação, você poderia fazer um horário normal. Como polícia, que vem fazer como se fosse uma busca e apreensão em horário, para não ter perigo da pessoa não estar em casa. Em nenhum momento, doutora. Eu jamais me furtaria a cumprir qualquer notificação, qualquer ação de autoridade, certo? Fosse judiciário, fosse policial, fosse GCM. E realmente, não, eu não estou discutindo, eu estou só fazendo. Vou assinar, mas estou apenas fazendo uma consideração, uma manifestação de uma pessoa centrada, equilibrada, que tem histórico, que sabe muito bem como funciona a dinâmica do serviço da GM, da polícia. Bom, muito bem. O único perigo aí era o cachorro morder o pé de alguém, do policial, porque tirando isso não tinha perigo nenhum, né? Não, nem só absolutamente cachorro. nenhum. Olha, eu tenho 2 vira-latinhas, uma Lhasa que tem 17 anos, que não enxerga, não ouve, e tem uma labradora gigante, mas é assim a palhaça. Muito. São todos tranquilinhos, não teria perigo. Não tem perigo, não precisava de toda essa extensividade. Bom, a senhora sentiu como é que eu posso dizer, humilhada, se sentiu, eu não encontro a palavra, ofendida ou um exagero na medida, ou utilização de veículo público em excesso. O que a senhora colocou ou reivindicou no boletim de ocorrência? Porque também a senhora poderia, ou pode, o seu advogado pode entrar com uma ação civil também.
também, de danos morais. Com certeza. Tudo isso pode acontecer, não independe do aspecto criminal. Do aspecto criminal que a senhora foi fazer lá. Eu não sei quais são os caminhos que a senhora deve adotar nesse sentido. Nós vamos conversar hoje, né, pra gente ver como a gente vai prosseguir. É uma questão emocional. A senhora não sentiu uma pressão emocional? Para você ter uma ideia, bom, depois de todo esse fato, né, vou iniciar pelo início da pergunta. Você se sentiu humilhada, constrangida e tal. Não só o sentimento, a questão volitiva, né, a questão subjetiva, como eu me senti humilhada, constrangida. Exposta. E a exposta, eu só me senti exposta quando eu soube, através de um membro da imprensa, minutos depois que o indivíduo e os seus asseclas e a GCM saíram da minha casa, porque eles estavam na minha casa, na minha garagem, enfim. O rapaz que me avisou, ele falou: Jaqueline, você sabia que foi feita uma live transmitido nas redes sociais toda essa situação ridícula? Quer dizer, então houve a humilhação, o constrangimento, a ridicularização, a exposição da minha intimidade, da minha imagem, de forma a caracterizar vários delitos. O primeiro, por isso eu registrei o boletim de ocorrência, é o artigo 28 da nova lei de abuso de autoridade, né, que está plenamente caracterizado. E, inclusive, eu já estou afastada, né, desde 2017, porque eu me aposentei. Então eu não mas a senhora, para lei de processo, pois coisa, quem conhece, quem já trabalhou consigo, sabe como é que a senhora faz. Eu sou muito despacho de processo. Eu lembro quando a senhora era prefeita. Você foi secretário a senhora, olha, eu compararia alguém que despachasse quanto prefeito ao doutor Teodoro Mendes, que como advogado ele despachava pessoalmente, juridicamente, cada processo. Eu não tenho, lógico, toda a capacidade, o conhecimento que ele tinha, mas o que eu não entendo, Kiko, eu vou estudar. É a prática de advogada que a senhora tem, originalmente advogada, né? E como delegada, eu tinha que despachar, eu tinha que presidir o inquérito dentro da mais absoluta legalidade e principalmente me atendo às normas legais competentes. Pois não, só conversamos com a doutora Jaqueline Coutinho, 9h08. Bom, daí esse membro da imprensa me avisou, ele falou: Jaqueline, foi uma situação absurda, eu não acredito ainda na exposição da sua pessoa, imagens da sua casa, dos veículos, a situação constrangedora pela qual você passou. Então, veja, daí nós partimos para uma outra situação. Temos uma CPI e havia necessidade de fazer uma notificação daqueles que devem ser ouvidos. Então, essa notificação, ela poderia ser através do próprio vereador, se ele quisesse ir pessoalmente, através de um assessor, por e-mail ou até via correio. E se eu me negasse a receber, se tivesse havido antes, ele tivesse ido, ou alguém, um assessor tivesse ido até a minha casa. Não conseguiu. E não conseguiu, ou não conseguiu, não justifica. Volta outra hora. Ou, vamos supor que eu tivesse me recusado a receber a notificação, ele poderia ir com outros assessores, mas não a GCM, porque não é atribuição da GCM, da guarida fazer escolta, acompanhar vereador para fazer notificação. Isso aí não é. Aliás, o Gustavo Ferrari foi fazer para o próprio vereador Crespo, na época de CPIs em São Paulo, em favela, em São Paulo perigosa, e foi sozinho. Exatamente. Porque a senhora é oficial de justiça, sabe como é que precisa de força policial ou não, né? Por isso que eu falei que não é o procedimento. Quando eu falei lá que vocês veem no vídeo, isso não é o procedimento. Como que funciona? Se
o oficial de justiça, que é um serventuário da justiça, ele de posse de um mandado judicial, do juiz, autoridade judicial, ele vai fazer eu fui oficial de justiça quase 5 anos, meu pai 37, minha mãe 30. Se você vai fazer uma intimação, citação, e a pessoa se recusa a receber, você certifica e você dá por citado ou intimado mediante a pessoa apresentar o RG, ou basta o oficial de justiça fazer o relatório das características físicas da pessoa naquele momento. Está citado, está intimado. Se ela falar pelo interfone, ela já está citada ciente do fato que se falou. Sim, agora, se existe uma ação do citando ou intimando agressiva e a diligência ela deve se consumar presencialmente, com a presença do intimando, vamos supor, uma penhora, um arresto, um despejo, daí sim, se houve uma oposição... Pode, inclusive, gerar uma violência, exato, né? Se houve uma ação agressiva por parte do intimado ou intimando... Daí o oficial de justiça pode pedir... Requer apoio policial. Requer o apoio, E daí o juiz vai determinar que a PM acompanhe. PM, Polícia Militar. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Como é que o seu condomínio permitiu que a GCM entrasse sem um mandato qualquer de intimação judicial, juiz? Exatamente. Como é que entra dentro da sua casa? Ontem mesmo... A senhora questionou o síndico? Já fiz ontem um e-mail com vários quesitos, com várias perguntas. Qual é a segurança que você tem de morar num condomínio se a pessoa bate na tua porta e você paga por esse condomínio, por uma segurança, uma portaria que te avise e você permite que entre ou não, né? Eu, como já fui, né, policial civil, já fui oficial de justiça, eu até dou um desconto, embora tenha que ter o ingresso da GCM tenha que ser permitido através do estatuto do condomínio. Essa é a minha pergunta, se existe essa previsão, né? A liberação, a entrada franca de forças de segurança, inclui aí Polícia Militar, Civil, Federal e GCM. Ou só forças policiais, porque a GCM não é polícia, ela tem o poder de polícia, mas não é polícia, né? Mas enfim, e o outro carro que entrou, o carro preto com as placas, ele estava com aquela placa da Câmara, portanto não se sabia sequer qual era a placa. A placa de bronze, aquela placa que colocam em veículos oficiais, né? Frente, né? Quer dizer, não se sabia nem qual era a placa autorizada pelo Detran, né? Não se sabe. Daí entra, quem é? Por quê? Com base no quê? Né? Sem comunicar a moradora ou o morador, sem autorização. E se fossem sequestradores? Mas estava com a GCM. Hoje é possível tudo, até se não ser GCM, né? Adesivar e entrar com o uniforme, pronto. Mas enfim, isso foi eu própria fiz um e-mail e espero essa resposta. Então temos isso, temos a situação totalmente irregular de ilícita de expor a minha imagem, minha intimidade, a privacidade e também o uso de um aparato do poder público, que isso vai ter que ser esclarecido. Veja bem, eu não tenho nenhuma reprimenda, nenhuma queixa dos GCMs, eles estavam cumprindo ordens. Né? Então eles foram lá por determinação de um superior, eles não foram lá porque quiseram. O absurdo todo é da ação em si, né? Porque usar o poder, usar aspas, autoridade para constranger alguém e pior, para depois ter mídia, né? Fazer toda essa exposição, essa ridicularização para ter mídia é algo inadmissível. Ela tá dando audiência aqui, tá todo mundo defendendo a senhora. Que grande maioria. Não é a Jaqueline que foi ofendida. Sabe? É a mulher. Você me conhece, sabe como eu sou. É a instituição. Não é a Jaqueline, é a instituição
policial civil, a Gente, carreira, né? a carreira. Gente, é uma ex-prefeita da cidade. E vocês uma podem ver, pessoal. ex-prefeita da Observem cidade. no vídeo, Kiko. Pessoal, em nenhum momento eu falei que eu era ex-prefeita ou em nenhum momento eu usei cargo político, Não, chancela falou política. polícia, falou só eu polícia. Falei polícia, delegada, porque daí eu estava falando com conhecimento de causa. Eu estava falando de uma forma não leiga para explicar para aquele indivíduo que a ação dele era ilegal, imoral e abusiva. A senhora acha que foi utilizado aquele evento para um ganho político, talvez? Se foi para ganho político, é um tiro no pé. Tem duas situações aí. Isso, quem faz psicologia, você entende muito disso, né? Você faz psicanálise. Eu acredito que o que pretendia o indivíduo, o vereador, ele imaginava duas situações. Uma, que eu ficaria totalmente fragilizada. Ou descontrolada, né? Uma fragilizada, ia virar coitadinha, me vitimizar, ia virar, sabe, coitada, ela que já foi, né, delegada, ou enfim, que teve um status de autoridade, hoje está aqui totalmente acabada. Ou que eu iria me descompensar, descontrolar e iria ter uma atitude agressiva. Dançou, né? Porque nenhuma, nem outra. Eu fui o que eu sempre fui. Firme, tranquila, equilibrada. E eu tô acostumada a lidar, foram 4 anos e 8 meses como oficial de justiça, que não é uma função fácil, ninguém gosta de receber um oficial de justiça, e 30 como delegada. Agora, 28. doutora Jaqueline, seguinte, de todos os personagens que a senhora conhecia, só um era efetivamente conhecido da senhora. Eu não sei se isso, de certa forma, eu acho que numa situação dessa até para intimidar. Sim. O policial Pironi, que está emprestado novamente, ele é guarda municipal, cedido ao mandato do vereador Aite, isso está dentro da legalidade. Sim. Ele foi o policial, ele foi o funcionário que o então prefeito Crespo, no momento da crise com a senhora, antes do primeiro afastamento, ou depois do primeiro afastamento, antes do primeiro afastamento, colocou um funcionário dentro da sua sala, que a senhora não tinha autonomia para falar com ninguém ao telefone, e esta pessoa era exatamente o assessor que acompanhava o vereador. Isso me causou surpresa, eu fiquei atônita. E eu só reconheci no final da ação. Até eu falei assim: você é quem? Porque depois de tudo, eu fui fazer aquilo que é direito de todo cidadão. Pegar o nome de todo mundo. Saber quem participou daquela diligência. Eu vi que a senhora foi pegar o número da viatura, o nome dos patrimônio, policiais, placa tudo. E o nome dos GCMs. E dos 3 homens, ali vereador, um advogado. E quando eu olhei para esse terceiro elemento, eu bati o olho e falei: você não é o Pironi? Pironi é o GCM que lá em 2017 é o Crespo, quando ele me expulsou da sala, trancou a sala, encaixotou todas as minhas coisas, não permitia que eu ingressasse na minha sala. Aí o juiz mandou voltar. Daí a desembargadora mandou voltar, né? Daí o que aconteceu? Voltou, mas voltou com companhia. Mas voltei com escolta. Eu tinha esse tal de Pironi, que é GCM, hoje, para minha surpresa, trabalha no gabinete. Mas diga com quem andas que eu direi quem tu és. Esse ditado é maravilhoso. Diga com quem andas que eu direi quem tu és. Daí esse indivíduo tava lá. Daí eu falei: meu Deus, o mesmo que me constrangeu amando do Crespo, e agora vem novamente numa atitude constrangedora para demonstrar força, poder. Quer dizer, o bom senso já falava que ele nem deveria estar participando desse momento, né? Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial e depois vamos aí finalizando com a doutora Jaqueline, que se manifesta a respeito desta notificação de uma CPI de livros da Câmara Municipal de Sorocaba. Ela disse que vai inclusive verificar a legitimidade dos atos dessa CPI, que foi aprovada em 2021 e que só agora faz a sua movimentação, inclusive movimentação num ano político, né? Então, obviamente que tudo isso fará parte desta análise dela, do advogado dela. Obviamente que, tendo legalidade, em nenhum momento a doutora Jaqueline vai se refutar, a participar, a prestar quaisquer
requer esclarecimentos. Isso não é realmente da postura da vida pública, né, dela e nem profissional. Nós vamos para um café Excelsior. Eu vou tomar um café com o Paulo Henrique Soranço, advogado da doutora Jaqueline, um grande amigo, uma figura muito querida, né? A senhora vai tomar café com quem? Ofereça um café aí, café Excelsior. Olha, eu vou tomar café com todas as mulheres que se sentem humilhadas, constrangidas pelo simples fato de serem mulheres e que se solidarizaram comigo, porque, como eu disse, não foi a Jaqueline a ofendida. Eu acho que foi toda a sociedade, a comunidade civilizada e principalmente aquelas mulheres que se sentem humilhadas. Muito bem. Café Excelsior, produtos da Padaria Real, e a gente volta já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. Notícia, Rádio Jovem Pan. 9h23, eu repito, 9h23. E esta meia hora do Jornal da Jovem Pan tem o oferecimento de Granville, Reserva Atlântica, exclusivo como você. Muito bem, nós estamos aqui com a doutora Jaqueline Coutinho, que nós recebemos e se manifesta a respeito da maneira com que foi notificada pelo vereador Vinícius Aite, que falou já no dia em que fez a notificação. Nós tínhamos o vídeo, conseguimos, o vídeo não nos foi passado por ele, foi por outra pessoa de fonte a preservar, e depois tivemos o vídeo da doutora Jaqueline um pouco mais tarde, mas ainda dentro do jornal, se manifestando indignada com o fato. Bom, a senhora obviamente tem alguns questionamentos. O último ano do seu governo foi um ano muito difícil, um ano de pandemia, um ano em que a economia, o lockdown aconteceu, então não podia expandir, a economia não tinha como se expandir naquele momento, com tudo fechado, né? O governo do estado mandou alguns recursos, mas o manejo do orçamento, aliás, a senhora tinha um excelente secretário de finanças, que é um grande amigo pessoal, que é o Fábio Martins, né? Fechar o orçamento é muito difícil, né? Fechar o orçamento da educação é muito difícil, né? Então, às vezes o prefeito tem que lançar a mão daquilo que ele pode, dentro do orçamento, completar os 25%. Creio que em grande parte a compra dos livros, que, se bem utilizados, podem render longos anos de benefícios às crianças. Eu não estou dizendo aqui para uso político, né? Que o adversário, ele pode fazer o uso político e achincalhar o livro, o título de livro, ou qualquer coisa do gênero. Mas eu, que sou da área de educação, posso dizer o seguinte: se você, mesmo na área digital hoje, você tiver bons livros, esses livros no vai e volta, você pode, durante muitos anos, atender as escolas de Sorocaba, desenvolvendo o pensamento, desenvolvendo a lógica, desenvolvendo, enfim, muitos projetos com a utilização de livros. Foi um ano difícil de fechar o orçamento, não dava tempo de licitar empreiteira para consertar a escola, não dava tempo, então assim, a senhora teve que lançar mão daquilo que era possível, que não fosse corrupção. Exatamente. Que não fosse corrupção, porque para comprar coisas em que pode o político ganhar, a senhora foi comprar onde não tem jeito de ganhar, de morder. Exatamente. Não tem jeito de morder. Exatamente. Comprando da imprensa oficial do estado de São Paulo. Entendeu? Não dá para ter comissão comprando da imprensa oficial, porque é do governo do estado de São Paulo. Então a senhora cumpriu o fechamento de conta. É um volume alto? É um volume anormal? Mas foi uma forma de não comprar também alguma coisa que fosse fruto de possibilidade de uma mordida. Exatamente. Isso a senhora não deu. De irregularidade, de dúvidas. Então, o Kiko falou muito bem. E nem de jogar na costa do Vanderlei, que morreu agora, né? Exatamente. Dizer que a culpa agora é do secretário. Eu digo assim com muita firmeza: o professor Vanderlei, pessoa benquista, reconhecida no meio da educação, querido, né? Cara, uma pessoa limpo. que educou, que
ajudou a trazer ensinamento para muitas pessoas e ele tinha reconhecimento na área de educação porque chegou a ser até supervisor. Quando eu assumi, lógico, chamei uma pessoa que tinha conhecimento para técnico. E olha, foi se arrastando, hein? O Vanderlei, ele já estava com o câncer. Não, ele numa situação, ele se arrastou. Em 2020, no meio do ano, houve o diagnóstico da recidiva, ou seja, ele já tinha tido câncer e novamente estava com um foco de câncer. E ainda assim, doente, ele fez uma cirurgia, ele trabalhou de forma muito aguerrida, com muita competência. Demais. Então, a memória de Vanderlei Aca, do professor, não vai ser colocada no lixo, ele não vai ser execrado por conta de pessoas inconsequentes, irresponsáveis, incompetentes e maldosas. Jamais eu permitiria isso. Jamais. Não só porque ele era uma pessoa que ajudou muito, sim. Ajudou muito, sim, a administração. Íntegro, né, como ajudou com o seu saber e o seu ensinamento muitas crianças e adolescentes. Mas voltando, o Kiko pontuou assim de forma magistral, não só porque ele tem conhecimento da área de educação, total conhecimento, mas então ele tem pública, de execução orçamentária, né? Foi secretário de governo, foi secretário em outra administração e é empresário, ele sabe como as coisas funcionam. Mas enfim, o que aconteceu em 2020? Em primeiro lugar, é da lei, Constituição e lei de responsabilidade fiscal que o gestor, o prefeito tem que gastar 25% do orçamento em educação. Se não gastar de cara, ele já entra na lei de responsabilidade fiscal. Se não ficar comprovado que gastou, já entra. Mas, a despeito disso, existia um projeto denominado Leitura em Rede, que era uma ideia do professor Aca e sua equipe para que disponibilizasse um título por mês, um título no mínimo para cada aluno matriculado na rede. Né? Nós temos 60 mil, tirando aqueles que ainda não têm condições de fazer a leitura, mas foi feito um cálculo e o volume de livros adquiridos estaria compatível com esse projeto, ou seja, cada aluno teria um título no mínimo para fazer a leitura, cada aluno matriculado. E compatível o conteúdo de acordo com a sua faixa etária. De acordo com a sua faixa etária. Porque tem assuntos que são abordados e que às vezes as pessoas criam polêmica desnecessária, dizendo, né? Então, dentro do projeto Leitura em Rede, e havendo a necessidade de ajustar o orçamento àquilo que é previsto, preconizado, determinado pela Constituição e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não havia tempo de você adquirir, como queríamos, tablets, computadores, aparato tecnológico, porque foi a época da pandemia. Doutora Jaqueline, vou ajudar a senhora no seguinte reflexão. Há muita possibilidade de você comprar produtos na área tecnológica que, em tese, dispensariam softwares, por exemplo, que dispensariam licitação porque são únicos. É aí que existe grande corrupção. É onde mais se tem corrupção. Porque aí dispensa a licitação. Agora, quando você compra livro do governo do estado, que foi o caso, dispensa a licitação porque você está comprando no governo do estado de São Paulo. Então não tem dúvida. Eu vou reiterar isso. Nós adquirimos... Você imaginou ganhar 10% de 29 milhões? Faz isso. Ganha e digo mais. 2.900. Dispensa de licitação. População, povo, judiciário, Ministério Público, fiquem atentos. Dispensa de licitação, quando se faz, está demonstrado cabalmente que cabe a dispensa de licitação de acordo com a lei de licitações, ok. Mas existem todas as manobras que muitos usam para justificar a tal dispensa de licitação. Mas enfim, adquirimos os livros dentro do projeto Leitura em Rede e mais. Muitos não sabem, com certeza o vereador não sabe, mas obedecendo a uma lei federal de 2010 que preconizava que
até, acho que 2020, cada aluno teria que ter, no mínimo, um título, cada aluno matriculado para leitura. Isso para fomentar, estimular a educação, o conhecimento, a criatividade, né, a articulação, o entendimento, o conhecimento, né? Cidadania se faz com conhecimento, não conhecimento raso, não conhecimento de mídia social, de Facebook, essas coisas, não. Mas, enfim, daí adquirimos de quem? Fizemos licitação? Não, adquirimos do governo do estado, através de termo de adesão, é esse o termo. Termo de adesão a uma ata do governo do estado. Quem fez a licitação? A prefeitura? Não, o governo do estado fez a licitação. E mais, quando adquirimos, para vocês que não sabem, para vocês que têm dúvida da transparência e da legalidade, que eu nunca tive, muito menos o professor Vanderlei Aca, nós adquirimos do governo do estado, que fez a licitação e que vendeu, vamos dizer, que esses livros para muitos municípios. E fizemos a aquisição dentro da lei federal, do que a lei federal determinava, e sem a menor dúvida, eu até perdi o raciocínio agora, ia falar com relação à aquisição dentro do que a lei federal preconizava. De um livro para cada. E antes da gente assinar o termo de adesão, adquirindo do FDE, que é a Fundação do Desenvolvimento da Educação do Governo do Estado, o Tribunal de Contas se manifesta previamente, aprovou. Pronto. Onde está a ilegalidade? Ah, mas comprou muito livro. Não, acho que de certo vocês preferiam. Podia ter comprado papel higiênico para as escolas, né? Podia comprar, e a gente comprou aquilo que é o principal. Agora tem que usar bem o livro. Tem que usar bem o livro agora. Pois é, tem que usar bem o livro. Perfeito. Vamos usar bem o livro, que é o melhor que a gente pode fazer. Os vereadores que eventualmente também estão cobrando da CPI, a CPI, que está livre para poder entender, também tem que cobrar do governo a utilização desses livros, que até muitos deles, que segundo o conteúdo não era adequado, porque, né, enfim, as crianças não podem saber a cegonha que as trouxe e tem kit gay. Pro inferno quem acredita nisso. Doutora Jaqueline, obrigado. Essa é uma causa de educação, não venha discutir comigo depois de 30 anos. Então, a gente tem conhecimento. É o pseudo-moralismo, né? É o pseudo-moralismo. Vieram da cegonha. Tá tudo bem. Doutora Jaqueline, obrigado pela participação. Apareça mais, vamos fazer mais Skype, né? E que a senhora continue aí. Eu torço para que a senhora continue na vida pública, porque sempre é opção para a gente poder debater, discutir. Sim. O importante, ganhar ou perder, faz parte do jogo, mas estar presente, quem tem qualidade, acho que é muito legal. Obrigado pela sua visita no dia de hoje. Um abraço a todos. Obrigado. Você